O Bitcoin vem mostrando sérios sinais de força. Antes ele já tinha esse caixote aqui, que ele não tinha conseguido romper até o momento. Antes ele tinha rompido, agora ele seguiu rejeitando na parte de cima. Então ele puxa forte para cima, puxa forte para baixo. E a partir daqui, se ele começar a manter mais na parte de baixo, ele vai ter caído, tentado aqui acumular um tempo, romper o fundo, permaneceu esse tempo aqui na parte de baixo, puxou para o topo, também permaneceu, até aí igualou, né, a estrutura, mas agora ele volta para baixo. Então se ele começar a ficar mais tempo aqui na parte de baixo, puxar forte para cima e voltar, a gente vai estar falando que o 4 horas tem uma grande chance de começar a entrar numa nova onda de baixo e tudo isso virar 1, 2 e uma onda 3 pelo tempo gráfico diário. E então esse movimento prolongando aqui pelo diário, ele também vai dar sequência nesse pivô que nós estamos vendo aqui. Tá vendo como uma coisa encaixa com a outra, né? Vai virar todo esse movimento de baixa aqui. E o problema é que essa estrutura aqui, ela continuar, ela também vai dar sequência no 1, 2, 3 que está acontecendo até o momento aqui no tempo gráfico semanal. Vale a pena a gente olhar que o semanal ele já não conseguiu romper esse fechamento da maior barra de despejo que aconteceu até o momento. Ele toca lá em cima, na próxima já vem o sinal de rejeição, e após vir essa barra aqui de rejeição, a gente começa a ver então esse desenrolar aqui pelos tempos gráficos menores. É importante a gente notar que o ponto de rompimento ele consta aqui na base. Aí tu pensa assim, Darlan, eu vender quando bater lá embaixo é inteligente? Olha só, o principal fundo ele tá aqui, ó. Aqui seria a mesma coisa que tu comprar um topo do topo do topo. Aqui não é tu vender o fundo, porque o preço caiu, ele fez um descanso e ele estaria indo para a próxima acelerada. Então, ele fazer esse descanso antes de romper aqui o fundo, ele dá inclusive margem para esse preço chegar aqui, brigar por mais tempo e conseguir criar um fractal mais forte, igual ele fez aqui em cima. Ele cai, cria um descanso, o fundo estava aqui embaixo, então ele consegue atravessar o fundo, porque ele não tenta ir em linha reta. O problema seria esse, né? Ele ficar muito tempo aqui na parte de cima e vir em linha reta. Quando ele faz esse descanso, ele cria a onda 2 e a partir dali, então, começa a acontecer a magia, que é 1, 2, 3 desenrolando. Ele faz uma continuação do tempo gráfico maior. Então, a gente já vê essa fraqueza aqui pelo tempo gráfico semanal, então é esperado que o diário consiga fazer essas progressões na queda. É claro que antes ele lateralizou aqui de forma muito perfeita e caiu. Agora eu já acredito que ele vai bater para o fundo, ele vai voltar, vai brigar mais tempo no meio do caminho, não vai despencar tão forte quanto o último movimento, porque já veio mais movimentação de queda. Também dá para ver que é o primeiro mês comprador que a gente vê depois de 5 meses de queda. Mas o importante é notar que, faltando aqui 5 dias para o fechamento, olha só, ele não consegue engolfar o candle anterior, ele fica aqui na parte de baixo. Pegando o fundo de abril de 2025, ele toca aqui nessa região e fica muito fraco. Essas e outras análises agora a gente vai aprofundar. Coloquei bem mais coisa aqui e no vídeo de hoje eu tenho uma missão nova. Trazer um conceito de análise gráfica. São 6 anos de trade que eu vou tentar resumir em 5 minutinhos. Eu vou colocar uma aula no meio dessa análise do Bitcoin para entregar a nata da nata para ti. Então, se tu já viu os avisos dentro do grupo que eu ia fazer, já deixa o like aqui, interage, deixa o comentário e já bota o capacete que eu te garanto que vai vir pedrada nos próximos minutos. Então, o que faz eu poder vir aqui, abrir a corretora, clicar na parte de análise de PNL mesmo quando o Bitcoin ele tá caindo, colocar um período assim de 90 dias e conseguir mostrar esse tipo de rentabilidade que nem tá tendo aqui, esse crescimento muito sólido de capital, tu não vê, não tem uma queda grande no meio dessa estrutura. Mesmo com toda essa baixa que tá acontecendo, eu consigo vir aqui e clicar dentro do chat da mentoria, tu vai ver alunos publicando o resultado aqui, pegando a operação de short a favor da tendência. Eu vou compartilhando ali com eles os estudos, mas a galera tá ali, ó, mandando grana para dentro do bolso. Então é validado por mim e por 200 pessoas que acompanham aqui, tem resultado também.
Mas o importante é que vai ser um resumo de, por exemplo, as figuras de distribuição que a gente vê, que tem muitas fases, tem muitas siglas. Então, qual que é a nata da nata? A gente vai mapear 3 pontos aqui junto para fixar na tua memória. O primeiro ponto, ele é amplitude de movimento. Porque, cara, se o preço ele cai fazendo uma onda 1, ele cria a 2 e na 3 ele expande muito forte, não tem jeito, a probabilidade ela é de topo descendente daquele preço e brigar mais uma vez para baixo. O segundo tópico que a gente utiliza muito, que resume o Wyckoff, resume essas técnicas mais complicadas, é o ângulo. O ângulo, ele diz muito para nós e ele foi responsável por boa parte desse lucro ali, porque olha como aqui em cima ele vem e cria 1, 2, 3, expande muito para baixo e depois na hora de subir o ângulo é lateral. Então, ângulo na queda muito agressivo, tu vê uma construção de diversas barras para baixo. E quando ele vai subindo, o ângulo se prolonga, tendo muita dificuldade. Depois, na hora de romper, ele confirma o mesmo rompimento saudável. Então, tu vê que a partir desse momento, no cenário atual do Bitcoin, é exatamente a mesma coisa que está acontecendo. Só que hoje em dia ele já tem um clímax aqui embaixo, que a gente não viu esse clímax tão forte lá no passado. Ó. Tu vê, ele tinha um pico de volume, depois ele fez um pico na mesma região. Hoje em dia já é mais agressivo, né? Tava baixo o volume e teve esse pico. Então, será que o ângulo agora ele vai ser um ângulo com mais dificuldade de queda? Começando a avisar para nós que, olha só, caiu forte, subiu com dificuldade, caiu com dificuldade. Opa, porque a configuração era cair forte, subir com dificuldade, cair forte. Então, a partir da validação do ângulo, a gente sabe que a probabilidade é do movimento ser de queda. Mas, então, pode vir esses sinais que a força ela não está progredindo do jeito que a gente achou. Só que mesmo assim, é burrice eu não acreditar que o preço vai cair. Eu achar que ele vai fazer outra coisa depois de uma estrutura como essa. Ele teria que cair com muita dificuldade, lateralizar por mais tempo que ele lateralizou aqui em cima. Ele tentar perder fundo e não conseguir, né? Ele fazer essas figuras de acumulação, começar a manter mais tempo ali na parte de cima. Mas tudo isso a gente não sabe se ele vai bater aqui, vai afundar, ou se ele vai fazer isso. Então, para todo mundo que está montando operação de venda, vai ter lucro até aqui, vai ter lucro até ali embaixo. Então, a última estrutura para nós, que ela vai no final mostrar se o preço ele realmente está seguindo essas duas características, ganhando força, ou se ele está perdendo essa força, é o quanto o preço rompe fundo ou topo. Porque ele ganhou amplitude na baixa, ele ganhou ângulo, ele tem que romper o fundo. Ele tem que romper o fundo, igual a gente viu ele fazendo aqui em cima. Ele rompe, ele permanece na parte de baixo, ele se afasta. E as estruturas que a gente traça, o Wyckoff, ele trabalha muito em cima disso. Porque olha só, aqui a gente marca o fundo e o topo desse range. Olha como na parte de cima ele não consegue ir. Ele rompe só um pouquinho e logo ele volta para dentro da estrutura. Então ele tem ali uma resistência que gera liquidez de qualidade, ele vai lá em cima buscar e logo ele volta. Então isso indica a fraqueza da estrutura. Olha como na estrutura atual, em relação à última lá, a gente já começa a ver mais força, uma saída, uma segunda saída mais agressiva. Só que mesmo assim, ó, o preço ele não consegue buscar ali forte para cima. Ele também está fazendo essa estrutura de manter muito tempo por cima. Quando ele mantém muito tempo por cima, ele chama comprador. E a hora que ele for para o rompimento, só Deus ou sei lá no que tu acredita que poderia adivinhar se ele vai perder o fundo ou não vai perder. Então, a gente tem que estar exposto a esse fluxo de oportunidade e saber que aqui embaixo pode ter algum tipo de rejeição pela característica de número 3, porque ele rompe pouco o fundo e logo ele volta, e aí ele entrega uma amplitude muito forte para cima com um ângulo muito forte. Tá entendendo que isso começaria a desqualificar a amplitude de baixa anterior, que qualifica o movimento de queda?
isso é a nata do que está aqui dentro da estrutura. Porque quando ele vem e rompe um fundo anterior, ele rompe ali de forma mais agressiva, ele avisa que esse preço tende a voltar para essa região. Quando ele para e não rompe, ele provavelmente vai querer ir buscar lá em cima. Mas ó, como que a gente já desenha aqui ele subindo com mais dificuldade? Porque é aquilo, tentou romper, não conseguiu, já tem evento climático, normalmente a gente vai ver o preço se arrastar, vir capturar a liquidez, se ele não conseguir romper muito, ele vai estar trabalhando dentro dessa estrutura. Só que não é uma estrutura totalmente certa, né? Não é um template exato, mas sim ele faz parte de um cálculo. Se ele, aqui nessa estrutura, ele perde o fundo, e mesmo assim ele vai lá em cima, isso aqui não se perde. A oferta que ela apareceu aqui nessa região, ela vai atuar em algum momento lá na frente, seja o preço voltando ainda para o meio da estrutura. Só que, se uma vez que tu tem aqui essa fraqueza, cara, tu já pode buscar uma venda até nessa região e controlar a tua operação com o quanto tu vai colocar em cada um dos alvos, a distância que tu vai mirar para baixo, se tu vai operar por qual tempo gráfico, porque tu pode pegar num tempo gráfico menor e surfar uma parte do movimento e tchau, já que tu tá acreditando que não vai cair tanto assim, porque ele puxou mais forte para cima. É assim que a gente vai operando de forma subjetiva, porque não é uma regra extremamente sólida. A gente vai lendo o mercado, nós vamos entendendo a força que ele vai trazendo para nós, e aí eu não falo, aqui é um triângulo simétrico, normalmente ele rompe para cima, depois ele rompe para baixo. É por isso que gente que opera assim, tu não vê o cara mostrar um PNL de longo prazo, porque ele nem ganha dinheiro com isso, as pessoas ganham dinheiro com outras coisas no meio e não levam o trade a sério para maximizar. E tu que tá olhando tudo isso, daqui um pouco, só parabéns tem para dizer para ti, porque tu nem faz trade, tu faz hold, tá aqui querendo ver a análise do Bitcoin, mas isso aqui vai trazer base para tu montar a tua operação de hold pelo gráfico semanal e outros gráficos. Agora, já montou o teu dedo no like? Porque olha só, nesse momento, quando a gente utiliza isso na análise aqui do Bitcoin, olha como ele tem a configuração de UTAD, que seria o topo do topo. Ele atravessa forte a estrutura, atravessa forte a estrutura. Na figura clássica, ele já perde o fundo e logo ele segue caindo. Tu vê que aqui, ele perde o fundo e volta para dentro da estrutura. E, inclusive, ele permanece bastante tempo aqui na parte de cima. Então, a minha dúvida é, ele vai puxar para baixo só para capturar a liquidez e começar a voltar aqui? Porque isso aumenta a chance de depois ele dar ainda mais uma agredida para cima, já que ele não seguiu imediatamente na baixa. Agora, ele já deu essa perdida de fundo, então sinal de fraqueza, rompeu, colocou algumas barras por baixo. Então se daqui um pouco ele bate para cima, volta, começa a ficar aqui mais na parte de baixo, ele realmente vai estar pesando nessa região, e isso aumenta a chance de depois ele seguir o rompimento para baixo dessa estrutura e encaixar com essa análise aqui que eu te mostrei antes, continuação do tempo gráfico diário. Quando eu olho toda essa lateralidade, ela também se encaixa muito bem dentro da estrutura. Então, nesse momento, aqui em cima, é um momento que a gente está tendo ali pontos de resistência. E o que nós queremos saber é, ele vai afundar logo quando ele lateralizar aqui? Se ele lateralizar, ele vai afundar logo? Porque se ele começar a bater mais aqui para cima, ele também não vai ter perdido 50% do range. E aí sim, isso aumenta a chance dele ir fazer mais um teste, mais uma vez. Lá no estudo, no material, é dito que ele pode fazer diversos testes. Não precisa ter só esses aqui. A gente pode ter mais alguns. Mas o ponto é, depois ele vai perder fundo e vai continuar lateralizando, avisando para a gente fechar o short, ou ele já vai ficar por baixo e vai fazer uma barra forte, que daí, assim, quando tu pensou, já tá lá embaixo, perto do fundo, onde que é arriscado. Então, cara, a região é agora, não tem o que dizer. O preço rejeitou, ele ficou pouco tempo na parte de cima, ele tá aceitando ficar dentro do range. Comprar nessa estrutura é loucura, não ter uma operação de venda nessa região é loucura. Então eu vejo que o Bitcoin estando em 68.900, um bom gatilho para quem está de fora e até nós que já temos operações abertas, aumentar o tamanho da posição é ver ele perder o fundo, ele progrediu um pouco mais na baixa.
Ó, ele já vem puxando forte, então se ele conseguir lateralizar, progredir mais, manter realmente abaixo do fundo, subir com dificuldade, isso vai ter criado 1, 2, 3, o checkout no topo, e quando ele rompe, isso aqui tudo vira um POI. Point of Interest, de venda. Então ali a gente vai conseguir vender com o stop lá em cima, com um alvo abaixo dos 60 mil dólares, um baita trade que está chegando aí pelo tempo gráfico de 4 horas. E não é segredo para quem está aqui no canal, porque tinha essa divergência de curto prazo para alta, mas convergência para um movimento de queda. Então ele tinha que puxar ali para cima e fazer a rejeição para continuar o caminho de queda. Ele fez exatamente isso, rejeitou. Depois a gente viu o RSI subindo. Então a força relativa lá apontava que o preço já tinha que ter ido, mas o preço não conseguia reagir. E agora olha só, o preço não conseguiu reagir, ele cai forte e o RSI cai forte. Então agora ele está respeitando a força relativa. Tu vê que já começa a nivelar mais nessa região, então daqui um pouco, quando ele perder aqui, o RSI vai perder junto. É confirmação da estrutura de baixa, aumenta a chance da gente ver o movimento progredir por mais tempo dentro dessa tendência de baixa. Quando a gente olha a liquidez dentro da Hyper Liquid, olha, baleias tem stop na casa de 80, baleias tem stop aqui perto da casa dos 70 e poucos mil dólares, então é mais afastada, elas não estão shortando com o stop muito curto, tá lá acima dos topos que nem dá para ver pelo mapa de calor da Binance. Então por isso que eu tô querendo esperar ele perder mais o fundo aqui, porque tem essa liquidez forte em 72 e em 75. Agora, se ele marca um topo aqui nessa região, ele perde, ele começa a lateralizar, o que vai acontecer? Essa liquidez que está aqui está vindo para 72, a de 75 está descendo para 72, e depois ela vai descer para cá, e isso aumenta a chance de só acontecer a captura e a partir dali ele afundar, e não voltar mais aqui nessa região, porque até pelos tempos gráficos maiores está liberada a queda, não tem liquidez ali em 80, e tu sabe que por dentro do TRDR já liquidou os vendidos, já está naquela região cirúrgica dos pontos de venda aqui pelo long short ratio. Nessa última vez que nós tivemos essa configuração, foi um topo perfeito dentro da tendência de baixa, progrediu muito bem, até mesmo lá em cima, né, em outros momentos a gente teve ótimos topos, então tá muito favorável. Aqui eu tinha deixado para me lembrar que vocês reagiram. Isso aqui é só um dos grupos que a gente tem vários grupos, tu vê a galera bem ativa. Aqui na descrição tem os dados para tu estar junto e participar de outros avisos que eu... Mas a gente também não tá fechando os olhos para tudo que está acontecendo dentro do mundo. Nesse momento, nós já estamos vendo eles querer forçar mais movimento de queda pela macroeconomia. E estão conseguindo. Investidores protegem-se contra o risco de um novo conflito levar o Fed a aumentar a taxa de juros em poucas semanas. E isso levou as ações americanas a registrar a maior queda desde o início da guerra, devido às dúvidas sobre esse cessar-fogo. Então, aqui os investidores estão buscando até outras classes de ativo, e isso acaba dando uma empurrada ali de curto prazo. Mas se esses investidores começam a entrar em pânico agora, começa a derrubar as ações, aí não é legal, né? Porque a gente não quer ir desse jeito com o varejo. E por que eles estão conseguindo criar isso? Porque tem sido levado equipamento para dentro dessa ilha, eles estão mirando atacar essa ilha lá dentro do Irã, que é uma ilha que ela produz o petróleo, 90% do petróleo está lá dentro, e as embarcações que estão indo para lá não é brincadeira. A gente está falando aí de mais de 6 mil homens que estão se deslocando aqui para essa ilha para colocar pressão no petróleo do Irã, com o objetivo também de liberar logo o Estreito de Hormuz. Inclusive a gente vê eles escalando, buscando técnicas realmente, tanto que esse avião aqui de 1970 voltou a atuar no meio da guerra, ele que tem uma ponte 50 aqui, acho que é maior que ponte 50, eu vi que os projéteis eram de 3 centímetros cada um, então assim, muito mais largo que o dedo da gente, e ele vai girando, e ele que está destruindo lá os drones que o Irã estava usando. Então a gente vê que está escalando a guerra,
o conflito, putz, eu não dá pra falar essa palavra, senão o YouTube corta. Me ajuda com o like se tu não ajudou. Aqui então tá escalando e isso tá fazendo o quê? Dados começar a vir cada vez mais ruim e fazer confluência com empurrar o Bitcoin para baixo. Então essa semana deu uma folga, porque a gente não tinha dados muito importantes, mas na próxima já vai começar a vir mais. E agora então a gente tem um consenso aqui de 100% que a taxa de juros da próxima reunião em 33 dias vai permanecer inalterado, que é extremamente ruim para dentro do Bitcoin, mas bom se você está fazendo trade aqui por futuros dentro da BingX com nós, na BingX, na Max, que é onde a gente opera short por diversos benefícios dessas corretoras menores que entregam uma taxa melhor, que tem outros benefícios que a gente vai conversando aqui ao decorrer do tempo e a gente valoriza quem ajuda aqui o canal. Por isso que está quase finalizando o mês e as pessoas que estão operando aqui no ranking, ó, verifica se esse YG aqui é teu, porque essas 3 pessoas vão ganhar uma mentoria individual, as 3 primeiras, e a gente está pensando até em dar mais benefícios para as pessoas de baixo, como liberar um mês dentro da mentoria. Então interage aqui, vê se tu tá aqui, comenta, porque logo a gente vai lançar aí para ti a resposta, o resultado. E agora que a gente cai dentro da parte on-chain, porque a movimentação interna das baleias é uma movimentação de distribuição no topo dos últimos dias. Os long-term holders estão de leve montando as suas posições de compra, que é uma configuração que a gente viu lá no período de outubro de 2025, antes do preço afundar. Já dentro do mercado de alavancagem em futuros, está começando a chegar cada vez mais comprador. Tu vê que há um ângulo aqui de diminuição com o passar do tempo, que agora já está muito próximo o nível comprador dos últimos dias, mas o interessante é saber que esse ângulo aqui foi o que resultou toda a queda, porque as pessoas foram comprando e isso foi empurrando o preço para baixo. Inclusive no curto prazo, nessa estrutura do 4 horas que eu te mostrei agora, tem muita gente comprando esse fundo aqui, ó. Então tá vendo que se ele bater para cima e logo voltar, começar a ficar na parte de baixo, ele pode começar a liquidar essa galera, juntar muita liquidez e bum, afundar para entrar num movimento mais agressivo de baixa. Aqui é outra plataforma, outro site que também vem mostrando um nível mais agressivo de compra, chegando agora nos últimos dias, só que o ponto é, os shorters, quem está vendido ainda não foi liquidado. Então, normalmente acontece essas puxadas para cima porque é lucrativo para liquidar os vendidos, dá uma animada na galera, ao mesmo tempo traz mais comprador, só que não consegue romper topo, não ganha amplitude realmente para cima. E tudo isso faz um prato cheio para a próxima onda de baixa. No curto prazo, quando a gente olha essas liquidações dos vendidos pelo gráfico de 4 horas, olha como a gente tem uma característica de liquidação nesse nível e depois um super pico. Aqui nós também temos, ó, nesse nível e depois um super pico, que é uma puxada antes do preço afundar. Agora a gente já viu ela acontecer aqui dentro da estrutura. Por quê? Porque entrou mais gente vendida nessa região. Então é aí que eu acredito que ou ele puxa lá para cima para liquidar de verdade, né, encontrar uma barra tão grande quanto essa, porque agora tem até mais vendido do que antes. Então como pode a barra de liquidação ser menor, ou ele não vai conseguir cair em linha reta para 48 numa pancada rápida. Ele bate ali perto dos 60, volta aqui em 65, agride para baixo, e quem entrar muito tarde na venda vai levar essa lapada aqui para cima. Então agora, a hora é por agora. Na parte superior, nas máximas do range, onde está mostrando a fraqueza, para até aqui embaixo já está botando dinheiro no bolso, está realizando a parcial. A gente pode ficar tranquilo porque os fundos são encontrados depois de picos de liquidação dos comprados e não aconteceu nada. Então a liquidez, ela tá lá para baixo. A gente até vê aqui que nas últimas horas, quando ele bateu ali 68, uns dias atrás, os principais picos estavam lá no fundo. Então no curto prazo já tem também toda essa liquidez para baixo, por mais que quando a gente vá lá e olhe por dentro do mapa de calor, que é aqui, ó, a gente não consegue ver essa liquidez presente até o momento. Parece que as baleias, elas sentem essa fraqueza, já começa a diminuir as suas posições aqui no curto prazo, então é uma acumulação de médio prazo, mais uma distribuição de curto prazo que elas estão fazendo. E meu amigo, quando o balanço de Bitcoin dentro das corretoras, ele marca esses ápices aqui de saída, mesmo com movimento de queda, é porque muito varejo ainda está confiante e comprando as quedas, achando que é uma boa compra.
E isso aqui, ó, a máxima, indica altíssima probabilidade de topo e daí o preço afundar, para só marcar fundo quando tiver entrando o Bitcoin dentro das corretoras. Que quem não tá alinhado com isso, se desprende, começa a ser chacoalhado e daí o cara vende no fundo comprando no topo, que é o que estão fazendo agora. E aí eu pergunto, de qual lado que tu vai estar? O lado que vende no fundo e compra no topo ou vice-versa? A gente está aqui colocando pressão há bastante tempo com capital público, ó, do nosso projeto, da nossa cripto, já teve em 100 mil dólares esses dias, a gente foi para evento junto, levou o nome, olha aí, ó, Trader, dentro de um dos maiores eventos de cripto, o Trader tá dentro da Certic, que é a nossa cripto que eu opero, o capital, olha só, começando a reagir, saiu ali da casa dos 20 centavos, já está em 40 centavos agora de novo. Acessa aqui pela descrição para verificar o projeto que mostra todo o crescimento, tu consegue verificar o saldo aqui dentro das carteiras. Simplesmente a gente fez um dos projetos mais transparentes, com uma estrutura mais sólida que realmente tem pressão para empurrar o preço, porque essa alta aqui, ó, ela está sendo feita também com lucro de operações que compra no gráfico. Então uma parte aumenta o caixa, que vira esse caixa que tu viu aqui em cima, e outra parte vai empurrando para a gente sempre fazer fundos ascendentes, que nem agora tá 4.000% acima do preço de lançamento desse contrato aqui, né? Porque a gente teve que migrar e no último estava muito abaixo, sempre beneficiando os holders, e por mais que um tempo de baixa ele aconteceu, a gente mostrou para que veio, para o TDS, um dos maiores do planeta. Com o passar do tempo, tenho total certeza que a gente vai estar dentro do top 10, do top 5 com o passar do tempo, e a hora de tu montar uma posição é agora, conhecer esse projeto, acompanhar, verificar todas as informações que a gente botou aqui.